Isso nos leva então a algumas perguntas. A primeira pergunta que eu quero fazer, e eu quero deixar em perguntas: alguma situação na nossa vida nos faria abandonar a fé? Pensa isso. Alguma situação na vida, alguma coisa que venha a ocorrer, alguma situação nos faria abandonar a fé? Você já pensou nisso? Acho que não, né? Versículo 31 que nós lemos: então Jesus lhe disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, e o motivo Jesus cita, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus está dizendo aqui, olha, eu serei crucificado, eu vim para isso, essa é a missão, mas quando eu me entregar para morrer por vocês, para salvar a humanidade, vocês não vão dar conta, vocês vão me abandonar. Essa situação de Jesus se entregar para morrer, fez os discípulos naquele momento abandonar a fé. E é a pergunta que eu faço para mim: alguma situação na vida pode me fazer abandonar a fé, abandonar minha salvação, abandonar Jesus, deixar de crer na palavra de Deus? Será que alguma coisa pode acontecer, seja o que for, na saúde, nas finanças, qualquer problema que a gente passa nessa vida, isso me faria abandonar a fé? Porque tem pessoas que abandonam a fé por muito menos, não é verdade? Por muito menos. E aqui Jesus já tinha preparado os discípulos, ele já tinha avisado que ele estaria indo para o Getsêmani. Jesus explicou que ele veio para morrer, que ele era o servo sofredor, que ele não ia ser um político. Jesus deixou claro isso. Jesus disse para eles que não seria fácil, seria difícil, mandou eles orar, vigiar. Jesus avisou e preparou os discípulos, e ele ainda deixou bem claro que todos eles o abandonariam. E essa pergunta martelou para mim: alguma situação me faria abandonar a fé? Uma perseguição, uma traição, um mal, uma maldade, um roubo, etc., uma perda. Para os discípulos, quando Jesus se entrega para ser crucificado, ele diz: não dá, não dá. E Jesus afirmou isso, ele fala: olha, todos vocês me abandonarão. A palavra abandonar aqui, outras traduções vão trazer, todos vocês se escandalizarão. Ou seja, nós vamos cair em pecado, a gente vai se ofender, a gente vai dizer: não, não dá, isso não aceito. Eu vou me escandalizar. Como que o Senhor Todo-Poderoso, o Jesus, o Messias, aquele que veio para salvar, aquele que veio no poder de Deus, que é a interpretação errada, né? Vai morrer ali. Cadê o meu mestre? Meu mestre está ali sofrendo. E os discípulos todos abandonaram. Gente, a gente tem que entender o contexto do negócio. Porque se Jesus foi preso e morto, o que significaria para os discípulos dele? Prisão, morte, ou seja, risco. O risco de vida fizeram os discípulos dizer: estou fora. O risco de vida de não receber a bênção fizeram os discípulos dizer: estou fora. O risco, quando a gente não é abençoado como a gente queria, fizeram algumas pessoas dizer: estou fora. A pandemia fez algumas pessoas dizer: estou fora. Abandonaram o culto presencial e ainda se acham, né, muito bem por estar em casa online. Enganadas pelo maligno. Abandonando o Senhor. Os discípulos abandonariam, se escandalizariam. Eles preferiram, então, pular fora do barco. Fica essa pergunta para nós, gente. Alguma situação na nossa vida pode nos fazer abandonar a fé, abandonar o Senhor? Por isso eu explico, para a gente entender, a gente precisa entender a fragilidade humana, para a gente entender também o cuidado de Deus. Às vezes você está com um questionamento errado. Que se não fosse Deus na nossa vida, inclusive a espiritual, rapaz, a gente não estaria de pé. Se não fosse a graça de Deus, o suporte dele, a misericórdia dele, inclusive há outros textos falando exatamente isso, né? Lamentações vai dizer: se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já seríamos consumidos. Então, como é que eu me levanto a uma questão impossível, que eu não tenho o direito de colocar lá? Em vez de olhar aqui,
situações na vida estão acontecendo e está me fazendo abandonar o Senhor. Fala, não estou abandonando. Aconteceram situações que nos tiraram da prática de oração, aconteceram situações que nos tiraram da prática de culto, pode acontecer situações que nos tiram a fé, a convicção do que é o Senhor, do que é a igreja do Senhor. E o motivo dessa atitude deles, o caso de Judas, é claro, a Bíblia vai dizer que ele era do maligno, seu coração, ele nunca se converteu. Então, o texto bíblico deixa claro, dos outros discípulos, foi o quê? A fraqueza espiritual deles. Eles eram fracos, só que não achava que era fraco. Então, aqui está uma questão para a gente analisar. Entender a fragilidade humana, a terra que a gente vive, o planeta que a gente vive, o corpo humano que a gente vive e correr atrás da misericórdia, do cuidado de Deus. Eu tenho um pensamento que eu falo, toda luta, a luta ou mesmo a bonança, né, o momento bom da vida, a luta ou a bonança, elas vão mostrar ou revelar ou testar a qualidade da nossa fé. Todo mundo, gente, todo mundo não tem esse isento disso. Algum momento na vida vai ter uma situação, seja ela de luta, de bonança, eu falei de situação, né? Pode ser exatamente isso, uma situação muito boa. Não preciso mais de Deus. Minha conta está milionária. Pronto, para que Deus na minha vida? Pode ser uma situação, entre aspas, né, boa, e a pessoa abandonar a Cristo, abandonar a fé. A luta ou a bonança sempre revela a qualidade, o nível da nossa fé. E a dos discípulos era muito fraca. Quando o mestre foi crucificado, eles abandonaram. Amém, gente? Estão comigo aí? Perguntinha chata, né? Mas é importante para a gente crescer na fé, para a gente ser fortalecido. Alguma situação me faria abandonar a fé, que nós possamos nos colocar diante de Deus de verdade. Não como os discípulos, nada, Senhor, pode ficar tranquilo, que eu estou muito bem. Não. Senhor, me ajuda a reconhecer quão frágil eu sou, quão pequeno eu sou. Que a gente possa dizer, Senhor, eu não tenho forças. Senhor, eu não estou conseguindo. Isso é oração real, verdadeira, gente. Senhor, essa área da minha vida está muito difícil. Quando a gente se abre diante de Deus, a gente coloca o real nosso, né, a nossa realidade, aí o Senhor pode vir com o cuidado dEle. Quando eu mostro, revelo a minha fragilidade, eu desfruto do cuidado de Deus.